batido na minha vida e há uns 2 anos atrás eu fiz um vídeo falando do hate absurdo que eu tava recebendo por dançar. É, isso mesmo, eu tava só dançando. Sem roupas sensuais, sem movimentos sexy, só uma dancinha bonitinha do lado da minha personagem. Mas aí surge um problema, ou 2. Os meus seios balançam. O quê? É, perfeitamente normal. Se não fossem os comentários absurdos que eu recebo de pessoas falando que eu faço isso de propósito. Na verdade, 80% dos comentários que eu recebo é falando sobre isso. Se você for nos comentários agora, no Insta e principalmente no TikTok, vai ver a 5ª série resumida em perfis com fotos de anime. É irritante? Sim, é. Mas fazer o quê? Eu fiquei uns 2 anos sem postar vídeo de dança por causa disso. Até que recentemente eu taquei o e resolvi postar um vídeo com meu cosplay de Hatsune Miku. E sobre os comentários, eu sei, isso dificilmente vai parar, não adianta reclamar. Mas volta e meia aparecem os grandes filósofos. Gostaria de dar destaque a este ainda aprendiz de filósofo Enzo. Ok, Anima, antes até dava, mas agora tu tá fazendo de propósito. Ok, eu sei, desde que eu fiz esse acordo com a gravidade, as pessoas vêm me criticando bastante. Me diz como que eu posso fazer os meus seios balançarem de propósito? E tem gente que acha que eu não uso sutiã. Pois bem, se preparem porque hoje vocês vão entender como é a vida de uma garota avantajada. Esta sou eu na vida real. As garotas comuns costumam ir numa loja comum e comprar um sutiã comum. Mas não é assim com as meninas avantajadas. O tamanho do meu sutiã é 48 ou 50 dependendo do modelo. Isso significa que eu me encaixo na categoria plus size. Isto é, as meninas que são maiores. Proporcionais. Tenho os seios grandes e as costas mais largas. Só que eu não sou plus size. Então eu tenho os seios grandes e as costas pequenas. Daí quando eu vou numa loja comum, compro um sutiã plus size comum, acontece isso. Fica perfeito na frente e atrás fica largo. Qual é a solução? Isso mesmo, sutiã sob medida. Mas tem um problema. Eles custam uns R$200. Esses daqui são os 2 que eu tenho. Eu tinha outros, mas eles foram rasgando com o tempo. Mas aí vem outro problema. Roupas. Primeiro que eu não posso dar blusa de botão sem que ela fique desse jeito. E eu também não posso usar um mínimo decote sem que fique provocante demais e as pessoas pensem que eu sou exibida. O mesmo acontece com as roupas mais apertadinhas. E como diria o nosso renomado filósofo Nauji... Potássio. Nessa foto eu tinha 10 anos. Já dá pra perceber que meu corpo já era... Potássio. A partir daí, eles cresceram desenfreadamente, no nível de ficar desproporcional e me causar dores horríveis nas costas. Isso afeta a minha postura também. Eu lembro da primeira vez que isso me incomodou e foi justamente na época dessa foto. Minha mãe chegou com uma sacola pra mim e disse: você vai precisar usar sutiã. Eu disse: sério, mãe? Mas eu só tenho 10 anos. Mas você já é uma mocinha. Olha, seus seios estão grandinhos. Eu fiquei feliz e me sentindo muito adulta por estar usando aquilo. Até eu resolvi colocar aquela porcaria e ficar super incomodada. Eu odiei, mãe. Isso me aperta. Como que eu vou brincar assim? Você precisa se acostumar com ele. Eu era a única criança da rua que usava aquilo. Uma vez a gente estava jogando bola e um menino disse: gente, olha, ela tá usando sutiã. E daí? Os meninos começaram a rir. Eu fiquei confusa. Por que eles estavam rindo? Passou um tempo e eu descobri que meninas avantajadas são propensas a sofrer de inveja de algumas meninas. Meninas, vão por mim. Vocês não têm noção da sorte que vocês têm. Parem de desejar ter melões. Eles machucam as costas. Dando palco a mais filósofos, dessa vez temos uma mulher representando essa incrível classe filosofista. Essa mina tá cada vez querendo se sexualizar mais. Dadas observações de Vrum Vrum, aparentemente esta roupa que você veria sua tia usando pra ir no culto da igreja é uma roupa sexualizada. Mas 2 anos depois, quando eu entrei pro 6º ano, eu já usava sutiã tamanho 44. Isso é, tamanho de adulta. E isso deixava algumas meninas da minha escola muito bravas comigo. Eu lembro de uma vez estar sentada no recreio e uma garota aparecer na minha frente e ficar me encarando. Eu não entendi direito. Daí ela meteu a mão na minha blusa e puxou com tudo. Depois ela saiu correndo, rindo e gritando: agora ela vai ter que colocar mais papel higiênico dentro do sutiã pra se exibir. E essa foi só uma das coisas que inventaram. Só que hoje em dia eu tenho mais maturidade pra lidar com essas situações. Mas até um tempo atrás eu inocentemente não percebia certas coisas. A realidade só veio à tona nos meus 19 anos, quando eu fui convidada para participar de uma valsa de 15 anos de uma prima. Todas as 15 meninas precisavam usar o mesmo modelo de vestido, mas de cores diferentes. Ensaiamos durante um mês, a costureira tirou as minhas medidas e eu tava super animada pro dia da festa. Então chegou o dia, a costureira entregou nossos vestidos e eu lembro de ficar me olhando no espelho e me perguntando: porque de todas as meninas, só eu pareço que tô indo pra um cabaré. Eu fiquei com vergonha. Até a mãe da aniversariante ficou sem graça. Depois daquele dia eu percebi que eu não poderia usar qualquer roupa sem que ficasse meio estranho. É claro, eu não tô dramatizando nem nada. Eu sei que somos livres pra usar o que quisermos. Mas quando eu uso, mesmo que roupas simples, parece que eu tô querendo me exibir. E não é essa a minha intenção. Então blusas largas passaram a ser o meu guarda-roupa completo. Eu não usava vestidos, blusinhas bonitinhas, nada disso. Só roupas largas. E geralmente blusas de anime ou de banda. E entre os filósofos que comentaram nos meus vídeos, eu destaquei este
corajoso. Botei o celular na mão esquerda. Eu admiro a coragem do senpaizinho sorrir. Vou passar por cima do preconceito que as pessoas têm com os canhotos e admitir que faz parte de 10% da sociedade não destra. Uma vez organizaram uma viagem com alguns amigos da minha sala. 2 desses amigos levaram as namoradas, que eram meninas que eu não conhecia. Até aí, de boa, a gente estava indo pra uma casa de praia. Chegando lá, o lugar era beira-mar e tinha uma piscina gigante. Eu amo nadar, então eu fui logo vestindo meu biquíni fofinho de sereia e fui mergulhar. As meninas que estavam junto vestiram biquínis também, menores que o meu até, e foram ficar se bronzeando na beira da piscina. Eu tava de boa nadando quando eu percebi que todo mundo entrou dentro de casa de repente. Eu tava sozinha na piscina. Foi bem estranho. Entrei na casa e percebi um clima esquisito. Já tava na hora da janta e a gente resolveu pedir uma pizza. E eu adoro pizza. Tava todo mundo conversando enquanto comia. Até que uma das meninas falou: "Nossa, você come muito, né?" "Sim, eu amo pizza." "Ah, isso explica muita coisa." E eu fiquei tipo, o que ela quis dizer com isso? No dia seguinte, o clima estranho continuava na casa. A todo momento eu ouvi indiretinhas. Teve uma hora que estávamos todos na sala de TV e uma delas falou do nada: "Como é ser mais velha, Anima?" "Como assim?" "Você é uns 3 anos mais velha que eu, né?" "Que situação." "Você sabe, os homens preferem as mulheres mais novas. Não é, fulanildo?" Ela perguntou pro namorado dela e ele concordou na mesma hora. E a gracinha continuou. Se ela me visse comendo alguma coisa, faziam piadas dizendo que eu comia demais. E a todo momento zoava minhas roupas, mas falando sorrindo, sabe? Com a maior falsidade. Aquela viagem tava sendo horrível, mas o ápice aconteceu quando todos nós fomos passear na praia. Eu tava andando pela areia e mais uma vez, do nada, todo mundo sumiu. Mas dessa vez eu fiquei com raiva e resolvi ir atrás deles. Até que eu os vi perto de um banheiro público. Eles não viram quando me aproximei deles. Então eu ouvi toda a discussão. "Você vai continuar mentindo? Eu vi você olhando pra aquela gorda." "Eu juro que eu não olhei, amor." "Eu achei que você fosse do time das magrinhas. E aí vejo você olhando pra uma gorda exibida que usa roupas assim pra parecer." Foi difícil acreditar que estavam falando de mim, mas estavam. Mas eu tava usando roupas normais, eu não usei nada curtinho ou coisa do tipo. Fiquei arrasada. Me olhei no espelho e me vi totalmente diferente. A partir dali começava uma fase bem ruim da minha vida. A fase em que eu queria emagrecer a qualquer custo. E eu achava que se eu pesasse menos de 50 quilos, além de não ser mais chamada de gorda, talvez isso fizesse os meus seios diminuírem. E spoiler, não iria diminuir, mas me causaria muitos transtornos. Por sorte, era o último dia da viagem. Quando eu cheguei em casa, eu botei na minha cabeça que eu iria comer o mínimo possível. Eu comecei a fingir que eu tava comendo quando na verdade eu não tava. Não vou dar muitos detalhes sobre isso, mas o resultado foi óbvio. Eu fiquei doente. Meu corpo não tinha nutrientes suficientes pra eu ter imunidade. Então eu adoeci e fiquei bem mal. Não desejo isso pra ninguém, mas o bullying é capaz de acabar com uma pessoa. Ah, mas sem histórias tristes hoje. Só coisas engraçadas. Sabe de algo curioso? Eu não consigo dormir de barriga pra baixo. Sério, eu vejo todo mundo dormindo nessa posição, mas eu nunca consegui. Eu sempre pensei, cara, essa é a posição mais desconfortável da história. Como é que vocês conseguem? Daí um dia eu me toquei. Tá bom, entendi o motivo. Eu tenho medo de levantar da cama pra mijar à noite. Eu sempre acho que o capiroto tá me esperando no final do corredor. E eu sei que existem pessoas que são capazes de ver coisas sobrenaturais. Como este rapaz, Todinho, que comentou estar vendo não só uma, mas 2 entidades invisíveis em um vídeo meu de dança. As 3 dançam muito bem. Eu cheguei a olhar pra trás enquanto li esse comentário. Aliás, você aí, não olhe pra trás agora. Tem 2 seres invisíveis dançando atrás de você nesse momento. Uma vez me convidaram pra uma corrida. E eu, com a minha disposição de quem fica o dia inteiro com a bunda sentada em frente ao computador comendo chocolate com batata frita, resolveu que ia participar. Chegando lá, tinha um colega meu que tava me esperando. Vesti a camisa do negócio e fui à luta. Só que os meus amigos inconvenientemente pesados começaram a me incomodar. E não tinha dado nem 30 segundos de corrida. Rapaz, eu tô ferrada. Eu deveria ter pensado nisso antes. O que eu vou fazer agora? Eu persisti por mais alguns metros na corrida até ter uma ideia genialmente burra. Cruzar os braços como quem não quer nada e correr assim. Isso diminuiu o impacto e eu pude continuar. Aí meu amigo me viu e perguntou: "Por que você tá correndo com os braços cruzados?" "Ah, você não sabe? Essa é a mais nova modalidade. Isso fortalece os braços e o tórax." "Quê? Sério?" "Sim, foi comprovado. Eu li numa matéria no WhatsApp." Top demais, vou tentar agora. E ele realmente começou a correr com os braços cruzados. Continuamos a corrida por mais alguns minutos. Eu vi ele falando com os amigos dele lá na frente. Quando eu percebi, tinha uns 4 moleques correndo com os braços cruzados. A galera toda olhando esquisito e eu disfarçando o máximo que eu conseguia com a fake news que eu tinha inventado. Depois de um tempo eu cruzei a linha de chegada esguichando o suor e querendo voltar pra segurança do meu quarto com ar-condicionado e coquinha geladinha o mais rápido possível. E quando foi mais tarde daquele dia, eu recebi uma mensagem daquele colega da corrida: "Anima, onde você leu esse lance de correr com os braços cruzados? Eu não achei em lugar nenhum." "Vixe, olha, foi um amigo meu que me mandou no zap com uma mensagem encaminhada. Você sabe, eu não tenho mais o texto." E ele respondeu com um joinha. Não tocamos mais no assunto desde então. Isso meio que vai me perseguir pro resto da minha vida, a não ser que eu faça uma cirurgia de redução ou algo assim. Coisa que eu não pretendo fazer porque eu sou cagona. Bem, Deus me fez assim e eu gosto do meu corpo. Me incomoda às vezes? Incomoda. Mas eu continuo gostando dele. Hoje eu tenho maturidade pra lidar com essas coisas. E não vão ser os filósofos dos comentários que vão fazer eu gostar menos do meu corpo ou querer parar de dançar. Tal como o visionário filósofo Xi 3 pontos. Ele chegou. E a pergunta que fica
qual era a casa é do óculos. Você provavelmente voltou. Sua próxima fase será... Branco e eu não voltei. Com essas belíssimas palavras encerramos este vídeo. Não esquece de dar um like e comentar se você gostou e de se inscrever. Valeu, galera! Vocês são incríveis! Bye, bye!